A treta não termina, meus amigos. Que bom que não, né? Pelo menos dá uma movimentada na MotoGP nessas férias. Rossi responde a Marques sobre aquele fatídico 2015. Esse é o assunto de mais um vídeo sobre moto aqui no canal Esporte Total. Momentos emocionantes, só deixa o like aí, se inscreva, aquela coisa toda, assim você não perde nada. Acesse nosso site, tudo começa lá, informatudo.com.br/esportes. E o nosso Pix está aí na tela, caso você goste desse nosso trabalho em divulgar esses esportes menos favorecidos na grande mídia. Qualquer valor é bem-vindo e ficamos muito gratos. Sem mais delongas, roda a vinheta e vamos com a informação. Em entrevista ao AS, o 9 vezes campeão mundial relembrou a relação com os adversários. Rossi não quis perder o último grande prêmio da última temporada, deste ano 2022, em que seu pupilo e amigo Pecco Bagnaia sagrou-se campeão mundial de MotoGP. Um ano depois de se despedir da MotoGP no mesmo circuito e depois de cumprir os seus compromissos no automobilismo, o Rossi regressou ao paddock de Valência. Que legal, né? A nomeação foi especial para o 9 vezes campeão do mundo por várias razões. Uma delas é que, pela primeira vez desde o último título de 2009, um italiano se sagrou novamente campeão do mundo de MotoGP. Além disso, esse piloto italiano é um dos primeiros a ingressar na VR46 Academy, a academia criada por Rossi para jovens promessas do motociclismo italiano. E como se não bastasse, Pecco Bagnaia também se proclamou campeão do mundo de Moto2 com a equipe de Rossi, a Sky VR46, isso lá em 2018. O jornal italiano La Gazzetta dello Sport aproveitou para falar com o El Dottore no circuito Riccardo Tormo. E Rossi aproveitou e dedicou algumas palavras simpáticas a Bagnaia, abre aspas. Sou o último italiano a vencer um campeonato mundial e seria ótimo se Pecco fosse o próximo. Ele disse isso no sábado, antes de Pecco conquistar o título. O Pecco vai muito forte. Precisa de sua zona de conforto, mas quando está bem com a moto é inalcançável. Além disso, ele é gentil, educado, um cara do bem. Dá pra perceber que ele vem de uma família decente, disse Rossi. O próprio Bagnaia reconheceu que teve medo de repetir a história de Valentino Rossi em 2006, quando uma queda em Valência, sendo líder do campeonato, deixou o homem de Tavulha sem opções para título. Coisas que podem acontecer e da forma como o Pecco foi para a prova depois, essa possibilidade se aproximou bastante. E voltando ao ano 2006, Nick Hayden então foi quem foi proclamado campeão mundial da MotoGP. No entanto, Rossi está mais magoado em sua carreira, você sabe com o que é, não é verdade? Vamos desenterrar aqui então algo que não está ainda bem sepultado, o título perdido de 2015. Vai comentando já aí, deixa seu comentário, sua opinião sobre isso. O italiano acusou então Marc Marquez de favorecer Lorenzo na luta pelo título, e o famoso incidente de Sepang acabou com a luta. Uma penalidade de 3 posições, somado à largada da última posição no grid no Grande Prêmio de Valência, privou Rossi de seu 10º título mundial, que depois não viria mais. Para Valentino Rossi, o tempo tem sido companheiro nas aventuras do Campeonato Mundial de MotoGP. O italiano fez dele seu amigo na forma de um contrarrelógio durante seus anos de domínio da MotoGP e tentou enganá-lo o máximo possível antes de se aposentar. Com o passar dos anos, alguns relacionamentos foram se consertando, como aconteceu com Max Biaggi e Jorge Lorenzo. Mas nem o tempo parece ter curado a ferida de 2015, época da guerra com Marc Marquez, como o próprio Rossi admitiu em entrevista ao jornal francês L'Equipe e também à mídia AS, que traremos aqui. Muito do que Rossi disse veio em resposta ao próprio Marc Marquez e suas declarações. As declarações de Rossi são em parte de antes da prova de Valência de 2022 e em parte também de junho do mesmo ano. Em entrevista à mídia durante o Grande Prêmio de Sepang deste ano, Marc Marquez relembrou aquele momento, afirmando que repetiria o que fez, olha só, abre aspas, aos 22 anos e como tudo aconteceu, sim, voltaria a agir da mesma forma, porque a única coisa que fiz foi lutar uma corrida, mais do que o normal nas primeiras voltas. Mas Rossi também. Nenhum deles teve mais velocidade do que o outro, mas lutaram durante algumas voltas até que um perdeu. Acho, sim, que ele administraria tudo diferente do que fez, porque quem perdeu os papéis foi ele, fecha aspas, disse então o piloto da Honda, o Marc Marquez.
Ainda assim, Rossi quis responder a essas declarações e disse o seguinte, abre aspas, todo mundo entendeu o que aconteceu, é óbvio que ele vai seguir em frente. Então, toda vez que ele diz que não é verdade, ele só causa uma má impressão. Se o Marques não tivesse se comportado mal, poderia ter lutado pelo título até na última corrida contra o Lorenzo. Eu tinha 36 anos de idade. A partir da temporada seguinte, tornou-se mais difícil vencer, mesmo que eu sentisse que podia fazê-lo. Fecha aspas, né? Palavras do Valentino. Discurso diferente para a relação com o Lorenzo e o próprio Biaggi, inimigos do esporte antes detestados, depois adversários estimados. Sobre eles ele disse o seguinte, na primeira parte da minha carreira eu gostava de desafiar o Max, às vezes ele me vencia na corrida, mas no campeonato era sempre eu que terminava na frente. Com o Jorge, por outro lado, foi diferente, porque às vezes ele ganhava e às vezes eu ganhava. Saí da Yamaha por causa dele e quando voltei ainda estava lá. E o Rossi brinca, Lorenzo e eu gostávamos um do outro, ficávamos com raiva e fizemos as pazes. Éramos um casal de apaixonados. Sim, foi o adversário com quem mais me diverti, fecha aspas, disse Valentino Rossi. E retirar-se da MotoGP em Valência em 2021 é uma foto do álbum das memórias, admirada como um toque de melancolia, mas sem remorsos. Ele fala, abre aspas, a MotoGP tem sido a minha vida, minha missão. Se eu pudesse ter lutado pela vitória, eu não teria desistido. Temi a aposentadoria, o epílogo da minha carreira. Fiquei triste quando decidi sair. Eu estava com medo do meu último grande prêmio, mas finalmente desisti da melhor maneira que pude. Nunca imaginei uma festa dessas. Até porque o nascimento da filha mais velha, a do Rossi, a Giulietta, e sua carreira nas 4 rodas no GT World Challenge Europe estão a revelar-se agradáveis surpresas em 2022, a ponto de fazer o Valentino admitir o seguinte: agora a minha vida é melhor do que imaginava. Essa segunda declaração ele deu no meio do ano. E em 2018, o brasileiro Alexandre Barros também trouxe sua opinião sobre esse imbróglio. Foram 276 largadas no Mundial de Moto Velocidade entre 1986 e 2007, das pequenas motos 80 cilindradas até as possantes máquinas de MotoGP. Bagagem insuficiente para Alexandre Barros enxergar a elite do motociclismo internacional como poucos. E em entrevista ao Sport TV, sobre esse caso Marques Rossi, ele disse o seguinte, abre aspas, o episódio da Argentina foi exagerado porque Marques vinha muito rápido. Mesmo com o drive-thru, ele teria vencido a corrida. É o melhor piloto da atualidade. Mas a pista estava com alguns pontos molhados e ele ainda pegou o Valentino em uma curva um pouco inclinada. Quando esteve no Brasil, recentemente, tive a possibilidade de bater um papo com ele. O Marques sabe que errou, que exagerou. A polêmica é algo muito desnecessária. Um prato cheio para a imprensa. Se eu fosse o Valentino ou o Marques, tentaria resolver esse assunto o mais rápido possível e bola pra frente. A rivalidade entre os dois sempre foi muito alta depois do episódio da Malásia. Mesmo depois de terem voltado a se falar, acalmando as coisas, nunca foi como era antes. O Marques é um piloto muito carismático, uma figura única, como é o Valentino. São duas personalidades que fazem muita diferença. No passado, o Valentino já teve rivalidade com outros. E o Marques não se afeta psicologicamente por nada. É jovem, talentoso, tem muita sede de vitória, mas os dois já erraram no passado, fecha aspas, disse Barros. Essa entrevista foi em 2018. E sobre tudo isso, meus amigos, claro, uma questão que levantamos aqui e convidamos você a comentar. Quem está certo? Alguém está certo? Rossi ou Marques? Deixe sua opinião nos comentários. Apesar do nosso Alexandre Barros ter dito que o Marques admite o erro, parece que não, né? Nessa mais recente declaração. Enfim, esse foi o assunto de mais um vídeo aqui no canal. Eu não havia feito vídeo sobre esse assunto, então tá aí pra você com recentes declarações do Valentino Rossi e também do Marc Marques. Chegou até aqui, então deixa o like, se inscreva, acione o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada, vídeos diários com muita informação pra você. Também acesse nosso site, é o informatudo.com.br/esportes, tudo começa lá. E nosso Pix está aí na tela, caso você goste desse nosso trabalho em divulgar esses esportes menos favorecidos da grande mídia, qualquer valor é bem-vindo. Por hoje é isso, valeu e até mais!